Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta do Salvador, que gostaria de saber quem é que nos protege, Jesus ou os anjos? O Salvador nos escreve dizendo que ele tem uma grande convicção da presença de Cristo do nosso lado. Foi ele quem prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos, foi ele quem prometeu que estaria onde 2 ou 3 estiverem reunidos. É ele quem habita em nós. Se é Jesus quem está conosco o tempo todo, nos protegendo, nos amando, sendo o nosso intercessor, por que nós precisamos de anjos? E ele diz, estou com uma grande confusão. Tudo isso é muito confuso, afinal, se Deus está conosco em todos os momentos e cuida de nós, quem nos protege? Ele ou os anjos? Bom, a realidade, Salvador, é a seguinte, nós não acreditamos na proteção dos anjos por causa de uma necessidade lógica. Ou seja, não se trata de fazer um raciocínio como 2 mais 2 é igual a 4 e deduzir, portanto, os anjos nos protegem. Nós sabemos que os anjos nos protegem porque assim foi revelado. Ou seja, em primeiro lugar, 2 coisas que nós precisamos saber. Os anjos existem. E nós temos plena certeza de que eles existem porque Jesus crê na existência dos anjos. Se Jesus não era simplesmente um pregador iluminado ou simplesmente um profeta, mas era realmente Deus que se fez homem, ele não poderia errar numa matéria tão séria e tão grave. E mais de 23 vezes nos evangelhos, Jesus nos fala da existência dos anjos. Nós católicos não temos a mínima dúvida de que os anjos existem e que isso é matéria de fé. Confira, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, no número 328, que diz assim: a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. E por que uma verdade de fé? Nós esperaríamos aqui uma nota de rodapé que dissesse foi definido em tal concílio. Mas o catecismo não faz isso, porque seria restringir excessivamente o dado da tradição e da revelação. O catecismo diz, o testemunho das Escrituras a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Ou seja, não há um texto que nós possamos citar. É um número enorme de textos a serem citados com relação à existência dos anjos. Então essa é a primeira verdade. Nós temos que crer que os anjos existem. Nós poderíamos apelar, por exemplo, para o Concílio de Latrão, onde a Igreja refuta o erro dos albigenses falando da existência dos anjos. Está no número 800 do Denzinger Schönmetzer, né? Para aqueles que não têm o texto consigo, fala claramente de que existem o espiritual e o material, isto é, o angelical e o mundano, e que o ser humano está no meio dessas 2 realidades. Mas não é necessário ficar citando textos para provar a existência dos anjos, porque nós sabemos que eles existem por revelação divina. Nós sabemos também que eles são seres pessoais, não são forças cósmicas ou uma realidade simplesmente alegórica ou metafórica. A encíclica Humani Generis do Papa Pio XII refuta a heresia modernista, a dificuldade que muitos teólogos liberais têm de aceitar a existência dos anjos. Também isso você pode encontrar no Denzinger, que está lá no número 3891. É a encíclica Humani Generis, que diz assim: alguns também põem em discussão se os anjos são criaturas pessoais e se a matéria difere essencialmente do espírito. Ou seja, os anjos são realmente criaturas pessoais. Uma vez estabelecido isso, uma vez esclarecido isto, nós perguntamos, mas eles nos ajudam ou não nos ajudam? Protegem ou não nos protegem? A tradição da Igreja e o dado da Sagrada Escritura nos coloca diante dessa verdade que nós temos um anjo da guarda. Este anjo da guarda, ele está presente do nosso lado sempre. É isto que nós vemos quando lemos a Sagrada Escritura. Mas ele não está somente conosco, ele está também com Deus. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 10, em que Jesus fala dos
pequeninos que devem ser protegidos. Ele diz assim que os anjos que estão diante de Deus, cuidado, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do Pai que está nos céus. É uma presença do anjo que está cuidando daquele pequenino. Mas não somente os pequeninos, também os grandes, como por exemplo São Pedro. Se você for olhar no capítulo 12 dos Atos Apóstolos, São Pedro é libertado de uma prisão e quando ele sai da prisão, os cristãos que ouvem Pedro, que está à porta, dizem, não deve ser ele, deve ser o anjo de Pedro. A comunidade cristã, ela acreditava claramente na existência dos anjos e isto, para nós, é uma consolação sabermos que Deus cuida de nós. Então, como resolver o seu problema intelectual? Bom, duas coisas importantes. Em primeiro lugar, sobre a existência dos anjos. Por que algumas pessoas têm dificuldade para aceitar que os anjos existem? Bom, veja, porque estas pessoas não conhecem a si mesmas. Veja, existe uma grande dificuldade do homem moderno de distinguir entre a imaginação e a compreensão racional. As pessoas acham que aquilo que a gente não consegue imaginar não existe e não pode ser compreendido. Só que são duas coisas completamente diferentes. Veja, nós nunca experimentamos um espírito puro. Não temos uma sensação a respeito dos espíritos puros. Então, se é assim, nós não podemos imaginá-los. Mas isso não quer dizer que nós não possamos conhecê-los, compreendê-los e crer neles. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Você consegue imaginar o que é uma figura geométrica de 5 lados, um pentágono, e uma figura geométrica de 3 lados, um triângulo? Você vê a diferença entre as duas coisas. Mas quando você olha para uma figura geométrica com 105 lados e uma figura geométrica de 106 lados, você não consegue imaginar a diferença. Por quê? Porque as duas para você parecem circulares. Você olha para uma, olha para a outra e não consegue distinguir. Na sua imaginação, você não consegue imaginar a diferença entre as duas. Mas você consegue compreender. Sim, você consegue, inclusive, medir matematicamente a diferença entre as duas. Então, você precisa, para entender a realidade angélica, conhecer você mesmo em primeiro lugar. Isso é interessante, que os anjos nos ajudam a dar este passo na compreensão de nós mesmos. Existe em você uma diferença entre imaginação e compreensão. Os anjos, nós não conseguimos imaginá-los, mas nós conseguimos sim compreender que eles existem. Veja aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem e atestam, e você, então, conseguirá dizer o seu amém para este artigo da nossa fé. E que os anjos sejam também nossos guardiões, isso para nós não é dificuldade alguma. Por quê? Porque Jesus está com você, cuida de você sempre, está sempre do seu lado e, no entanto, colocou do seu lado a sua mãe. O que seria de uma criança se não tivesse a mãe que cuida dela, do seu lado, a todo momento? O que seríamos de nós se não tivéssemos, por exemplo, a força policial que cuida da sociedade? O que seria de cada um de nós se não cuidássemos uns dos outros? Nada disso retira o cuidado de Jesus sobre nós, não é verdade? Pois bem, Deus não somente cuida de nós, Ele aumenta a sua glória quando coloca ao nosso lado criaturas que cuidam de nós. E quem são os anjos que cuidam de nós? Não são criaturinhas gorduchinhas e engraçadas. Não são nem sequer uma realidade reconfortante. Os anjos que cuidam de nós, segundo as Sagradas Escrituras, eles são terríveis. Sim, a primeira coisa que acontece quando um anjo se aproxima de nós é que ele diz: não tenhas medo. Ele precisa nos acalmar, porque embora ele seja um auxílio de Deus, ele faz parte desta realidade divina muito maior do que nós. Os anjos são maiores do que qualquer realidade visível que nós possamos enxergar. Eles são tremendos, são fascinantes, são também sábios, inteligentes e são presença.
O seu anjo da guarda está assistindo este vídeo conosco. Ele está aqui presenciando a sua vida no seu dia a dia. E quem sabe foi até ele quem inspirou você a clicar neste vídeo para que você pudesse então conhecer mais a respeito dele, ser mais agradecido, temer a presença dele por ser uma presença divina, uma presença que vem de Deus, uma presença sagrada e ao mesmo tempo confiar nele, porque ele tem um grande poder para nos defender. No entanto, como diz o Santo Padre Pio de Pietrelcina, nossos anjos da guarda muitas vezes estão ociosos por nossa culpa. Ociosos porque não damos a eles missões. Eles são muito maiores do que nós. E, no entanto, são imensamente humildes. Deus os colocou ao nosso lado para que cuidassem de nós. Mas eles nos ajudarão na medida em que nós confiarmos e abrirmos o nosso coração a Ele. Ao contrário dos demônios, os anjos da guarda esperam o nosso consentimento, esperam que o nosso coração se abra para que eles então possam nos proteger. Reze todos os dias para o seu santo anjo, agradeça a presença dele, creia que Deus, na sua glória, manifesta o seu cuidado também através das criaturas.